Olá, eu sou o professor LG e nessa aula eu vou fatorar essas quatro expressões. Eu quero a fatoração de x ao quadrado mais 6xy mais 9y ao quadrado. Para fazer essa fatoração, eu vou primeiro montar um quadrado aqui e vou dizer o seguinte: esse quadrado aqui, ele tem um lado que mede x mais 3y. Então, vou colocar x aqui e 3y aqui. E vou fazer a mesma coisa aqui do lado. Ó. Vou dizer que aqui mede x e aqui mede 3y. E da onde veio esse x e esse 3y? Veio daqui, ó, x ao quadrado. É um quadrado de lado x. 9y ao quadrado é um quadrado de lado 3y. Então, vamos fazer o quê? Vamos traçar uma retinha aqui, ó. Traçar uma retinha aqui e uma outra retinha aqui. E aí, o que ocorreu? Eu fiquei com 1, 2, 3, 4 regiões. Só que essas regiões, elas têm áreas que eu posso calcular. Por exemplo, aqui, ó, essa região é um quadrado de x por x. É x ao quadrado, que é justamente o que eu tenho aqui, ó, x ao quadrado. Essa outra região, ela mede 3y por 3y, ou seja, a área é 3y ao quadrado, né? 3y multiplicado por 3y, que dá 9y ao quadrado, que é justamente o que eu tenho aqui. Agora, e esse retângulo? Esse retângulo ele tem lado x e lado 3y. Se eu multiplicar 3y por x, eu vou ter 3xy. E esse outro retângulo aqui, ele mede x por 3y. Se eu multiplico o 3y por x, também obtenho 3xy. Agora, se eu somar x ao quadrado mais 3xy mais 3xy mais 9y ao quadrado, eu vou ter justamente essa expressão. Olha aqui, vamos fazer x ao quadrado que está aqui. Então, eu vou marcar x ao quadrado. Depois, 9y ao quadrado que está aqui, ó. 9y ao quadrado. 3xy somado com 3xy é 6xy, que é o que eu tenho aqui. Então, posso dizer que essa área aqui, né, é equivalente a essa expressão. Todo mundo somado aqui vai dar exatamente isso. Só que, se eu pegar o lado desse quadrado, quanto que mede? Ele mede x mais 3y, conforme eu posso ver aqui, ó, somando x com esse 3y, eu tenho que o lado desse quadrado é x mais 3y. E aqui é a mesma coisa, ó, x mais 3y, x mais 3y. Por quê? Ó, x aqui e 3y aqui, somando x mais 3y. A área, então, desse quadrado é o lado ao quadrado. Então, eu posso escrever que essa expressão resulta em x mais 3y ao quadrado. E aí, está na forma fatorada. Por quê? Porque um quadrado é uma coisa multiplicada por ela mesma. Então, x mais 3y ao quadrado é o mesmo que x mais 3y, que multiplica x mais 3y. E eu vou verificar se isto aqui, elevado ao quadrado, realmente resulta nisso. Então, vamos fazer esse teste. Vamos pegar e vamos verificar se isso dá certo. Eu vou pegar o x mais 3y e elevar ao quadrado, né? X mais 3y e elevar ao quadrado, que é o mesmo que x mais 3y, que multiplica por x mais 3y. Fazendo a distributiva, x multiplicado por x é x ao quadrado. X multiplicado por 3y é igual a 3xy. Depois, eu vou multiplicar o 3y, né? Porque o x já multipliquei por todo mundo. Agora, o 3y.
3y vezes x é o mesmo que 3xy. E 3y vezes 3y é o mesmo que uma coisa multiplicada por ela mesma, 3y ao quadrado. Aí, isso vai resultar em x ao quadrado. Aqui eu tenho dois termos semelhantes, então posso juntar numa coisa só. 3 mais 3, 6. 3xy mais 3xy, 6xy. E 3y ao quadrado, eu faço 3 ao quadrado e y ao quadrado. Só que 3 ao quadrado é 9. Então, vou ter 9y ao quadrado. E olha só no que resultou. X ao quadrado mais 6xy mais 9y ao quadrado, que era justamente o que eu tinha inicialmente. X ao quadrado mais 6xy mais 9y ao quadrado, que na forma fatorada é x mais 3y ao quadrado. Eu quero a fatoração agora de x ao quadrado menos 12x mais 36. X ao quadrado é um quadrado de lado x. 36 é um quadrado de lado 6. Só que eu tenho aqui, ó, menos 12x. Então, para entender isso de forma geométrica, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um quadrado de lado x. Então, primeiro eu crio esse quadrado de lado x para garantir o meu x ao quadrado. Então, olha só, a área desse quadrado aqui mede x ao quadrado. Só que nesse quadrado eu vou criar duas linhas para separar. Vou criar uma linha aqui, ó, e uma outra linha aqui para separar um quadrado de lado 36. Então, tem aqui, ó, duas linhas, né? Uma linha aqui e outra linha aqui. E eu vou dizer que esse lado aqui, menorzinho, que surgiu, mede 6. Então, tem aqui 6 e aqui 6. A área desse quadradinho aqui, ó, é 36. Então, o quadrado inteiro mede x ao quadrado e aqui mede 36. Só que o fato daqui medir, esse lado aqui medir 6, me diz que essa parte aqui, né, lembrando que o quadrado é x por x, ela vale x menos 6. A mesma coisa ocorre aqui. Se aqui mede 6 e tudo aqui mede x, aqui mede x menos 6. Então, vou colocar aqui, essa distância aqui é x menos 6. E aí, vamos pensar o seguinte. Eu tenho aqui um quadrado de x menos 6 por x menos 6, um retângulo de 6 por x menos 6, um quadrado de 6 por 6 e outro retângulo de 6 por x menos 6. Se eu fizesse o cálculo aqui das minhas áreas, eu teria aqui x menos 6 ao quadrado, aqui 36. Esse retângulo aqui, ele mede 6 que multiplica x menos 6. Mas se eu fizer a distributiva, 6 vezes x, 6x, 6 vezes menos 6, menos 36. E esse outro retângulo também mede 6x menos 36, que eu deixei aqui de lado. Olha o que ocorre. Se eu for calcular a área desse quadrado aqui, x menos 6 ao quadrado, eu posso pegar a área do quadrado grande, que é x ao quadrado, e subtrair essas áreas, né? Essas três áreas, esses dois retângulos e esse quadradinho aqui de área 36. Vamos ver o que ocorre. Eu quero obter x menos 6 ao quadrado. Então, vamos fazer o seguinte, ó. X menos 6 ao quadrado é igual a x ao quadrado menos, vou abrir um colchetes aqui, e eu tenho esse 6x menos 36 duas vezes. Então, vou colocar 2 vezes 6x menos 36, mais essa área aqui, ó, mais essa área de 36, mais 36. E aí, isso vai me dar x ao quadrado menos, se eu fizer a distributiva aqui, ó, 2 vezes 6x dá 12x, 2 vezes menos 36 dá menos 72, mais 36 que eu já tinha, e fecho colchetes.
que eu faço agora? Ó? Menos 72 mais 36 dá menos 36. Então, vou ter que isso aqui é x ao quadrado. Vamos continuar aqui. Ó. Isso aqui é igual x ao quadrado menos, abre colchetes, 12x menos 36. Fechei o colchetes. Agora, eu vou tirar o colchetes, lembrando que eu tenho sinal de menos. Então, tirando o colchetes, eu fico com, isso aqui é igual a x ao quadrado menos 12x. Agora, menos, com esse menos vai virar mais 36. E aí, o que ocorre? Esse x ao quadrado menos 12x mais 36 que eu cheguei aqui, ó, é justamente x ao quadrado menos 12x mais 36, que eu tinha inicialmente. Então, posso descrever que a forma fatorada disso é x menos 6 ao quadrado. E aí, a gente pode até fazer uma outra verificação, fazer que x menos 6 vezes x menos 6, verificar se isso retorna nisso. Vamos ver. Então, vamos colocar agora tudo aqui para baixo. Eu vou desenvolver x menos 6 por x menos 6. Ó. X menos 6 ao quadrado é igual a x menos 6, que multiplica x menos 6. Fazendo a distributiva, ó. X vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 6, menos 6x, menos 6 vezes x, menos 6x novamente, e menos 6 vezes menos 6 dá mais 36, que é igual a x ao quadrado, junta termos semelhantes, menos 6x com menos 6x é menos 12x, mais 36. Olha só, o que eu tenho aqui é justamente o que eu iniciei. Então, posso concluir que x ao quadrado menos 12x mais 36, na forma fatorada, é x menos 6 ao quadrado. Eu quero fatorar agora 4x ao quadrado mais 4x mais 1. Eu vou verificar se 4x ao quadrado mais 4x mais 1 é um trinômio quadrado perfeito. Como? O 4x ao quadrado, ele vem do quadrado de 2x. Ó. 2x ao quadrado é 4x ao quadrado. E o 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado. Então, eu vou testar o seguinte. Ó. Se 4x ao quadrado mais 4x mais 1 é 2x mais 1 ao quadrado. Como que eu faço isso? Verificando se esse termo central é 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então, vamos lá. 2 vezes o primeiro termo, que é 2x, vezes o segundo termo, que é 1, vai me dar quanto? Vai me dar 2 vezes 2, 4. 4x vezes 1, 4x. Então, realmente, ó, isso aqui é 4x. Qual a consequência disso? Que a forma fatorada de 4x ao quadrado mais 4x mais 1 é 2x mais 1 ao quadrado. Para fatorar x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x, o que eu vou fazer inicialmente é colocar x em evidência, porque x ao cubo, 2x ao quadrado e x, todos eles têm o fator x. Então, colocando x em evidência, eu vou perguntar, x vezes quanto me retorna x ao cubo? Resposta, x ao quadrado. Então, x vezes x ao quadrado me retorna x ao cubo. Depois, x multiplicado por quem me retorna 2x ao quadrado? Resposta é 2x, porque se eu multiplico x por 2x, eu obtenho 2x ao quadrado. E, finalmente, x multiplicado por quanto que dá o próprio x? A resposta é 1. Então, eu coloco aqui 1. Eu ainda posso perceber que x ao quadrado mais 2x mais 1 é um trinômio quadrado perfeito. Por quê? O x ao quadrado é um quadrado de lado x. E 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado, né? É o quadrado de lado 1. E se eu pensar em x mais 1 ao quadrado, basta que eu verifique se esse 2x vai passar no teste de trinômio quadrado perfeito. Vamos fazer o seguinte, ó, x que multiplica x mais 1 ao quadrado. Vamos ver, ó.
quadrado do primeiro termo está aqui, ó, x ao quadrado. 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo é 2 vezes x vezes 1, que é 2x. E o quadrado do segundo termo, 1 ao quadrado, é 1. Então, posso dizer que x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x pode ser fatorado como x que multiplica x mais 1 ao quadrado.